Fala, visionários, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como vocês puderam ver no título do vídeo, acabei de comprar meu iPhone 15, é uma conquista pessoal, porque há pouco tempo atrás eu basicamente não poderia ter uma coisa dessa, né? Há poucos anos atrás, há tipo 2 anos, 3 anos atrás, nunca que eu poderia estar comprando um iPhone 15. Não faz sentido do lugar que eu vim, aonde eu estava, para conseguir comprar um iPhone 15. Então, não é apenas um celular, não é apenas pelo iPhone, é pela condição que eu consegui atingir para mim chegar e comprar uma parada dessa aqui, que não faz sentido, né? O cara de onde eu vim tá com um negócio desse. Tá com um apartamento, tá conseguindo mobiliar um apartamento e várias outras coisas, né? Mas hoje, o vídeo de hoje para vocês é o seguinte: como eu cheguei ao estado que eu estou agora, de ter clientes de tráfego pago me gerando uma renda bruta de R$ 6.000. E ainda tem umas vendas que podem entrar aí durante o mês dos imóveis, normal, porque eu não parei de ser corretor de imóveis. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu bati a meta de R$ 1 milhão em vendas em um mês na imobiliária. E essa já é a segunda vez que eu pego. Eu tô falando com vocês e olhando para a plaquinha aqui, ó, quer ver? Já bati 2 vezes R$ 1 milhão. Essa aqui foi a primeira, essa aqui foi a última, essa aqui foi esse ano, essa aqui foi no ano passado. Mas enfim, a conversa não é sobre essas metas aí não. É como eu cheguei a ter esse faturamento bruto hoje, mais as vendas que vai entrando e consequentemente, vou mudando de vida, né? Mudando a realidade da minha vida e a realidade da vida da minha família, mas não foi sempre assim. Alguns anos atrás, eu não vou falar com muita certeza porque eu sou muito ruim com datas, mas um tempo atrás eu tive que sair da minha cidade e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu tinha um trabalho, certo? Um trabalho de CLT. Eu trabalhava fazendo entrega durante a madrugada, então eu trabalhava a madrugada toda e dormia durante o dia. Era um trabalho braçal, pesado. Esse trabalho ele aconteceu ali um pouco antes da pandemia e durou até o fim da pandemia. Mas com a pandemia, infelizmente, ele faliu. Eu estava em uma cidade lá em São Paulo chamada Embu das Artes. Quando acabou lá, né, o trabalho, eu saí de Embu das Artes e fui morar em Santo André. Em Embu das Artes eu morava com meu primo e em Santo André eu ia morar com meu primo e uma tia. Eu fui para Santo André, pouca perspectiva, mas eu sabia que eu queria empreender, que eu queria fazer algo diferente da minha vida e sempre soube que eu era a única pessoa da família que tinha que fazer alguma coisa para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro de verdade, certo? Nesse processo aí, eu comecei vendendo produto na Shopee. Eu tive uns produtos lá que até engajaram um pouco mais, só que nesse processo, através do meu primo, eu tive um network com uma pessoa que já era do ramo imobiliário. Essa pessoa falou comigo, gostou de mim e tal. E aí eu comecei, tirei o Cresce, aí depois do Cresce, eu já fazia Cresce com estágio, né? Então eu ia para a construtora, eu saía de lá de Santo André e ia lá para Moema, isso já na parte da época que eu já comecei a pegar mais firme dos imóveis. Então eu saía de Santo André, ia para Moema. Só que na minha cabeça eu tinha que mudar totalmente, né? Eu tinha que mudar tanto minha vida financeira quanto minha saúde. Então eu fiz um combo, desenvolvi um combo de melhorias que eu precisava para minha vida e eu fui,
nessa tentativa, né? Então eu saía de Santo André e ia para Moema. Só que antes disso eu ia para academia. Então eu acordava cedo, muito cedo. Eu acordava umas 4h30 da manhã mais ou menos, geralmente, né? Segunda a sexta ali pelo menos. Acordava esse horário, ia para academia, colocava minhas roupas todas em uma mochila de lado. Era minha casa, na verdade, ela não era nenhuma mochila. Eu colocava ali tudo, colocava as roupas limpas, colocava a alimentação que eu ia comer durante o dia, quando eu podia. E quando eu saía da academia, eram as roupas sujas da academia, mais toalha molhada. Então ficava bem desagradável o cheiro ali, né? Mas eu fiz isso durante alguns meses. Foi muito enriquecedor para mim, porque ali em Moema foi onde eu comecei a me desenvolver não só como corretor, mas como pessoa também. Acredito que o ramo imobiliário ele vem não só para mudar a vida financeira, mas a mentalidade da pessoa, o network que ela tem, e isso me acrescentou demais aquele período, certo? Ele não acabou. Vamos seguindo. Nesse processo aí de sair de Santo André e ir para Vila Olímpia, eu passava na academia e tal, e eu ficava o dia todo na construtora, porque lá eles tinham uma roleta. E aí você, para participar da roleta, você precisava chegar cedo e sair mais tarde, né? Porque são duas. Uma no período da manhã e uma no período da tarde. Era assim, né? Na época, não sei se agora é assim. Aí beleza, eu chegava cedo, participava da primeira roleta, deixava meu nome e ia tomar café, né? Aí sorteava, às vezes eu saía primeiro da vez lá, depois eu saía como último da vez, e assim a gente ia seguindo. Final de semana, domingo, feriado, tava sempre lá, sempre lá. Eu trabalhei na cabeça como um CLT sendo autônomo. E nesse processo consegui efetivar 2 vendas. Na verdade, a gente fala que a gente sofreu a venda, porque era lead da imobiliária. Via lá o stand bonito e tal, parava para conversar. A única coisa que eu precisava era saber do produto e saber como atender o cliente. Então não precisava muita coisa para vender ali naquele processo, já que não recebia leads no WhatsApp, não tinha muita lista de ligação. Só lá pro finalzinho, quando tava acabando o produto, que eles deram umas listagens e tal, mas ainda assim uma listagem que você não conseguia aproveitar, né? Enfim. Aí acabou as unidades desse produto. Eles não estavam com lançamentos próximos para acontecer. Foi quando a gerente que eu tinha lá, ela sentou e conversou comigo. Falou: Brito, a gente não tem muito lançamento que vai acontecer por agora. Se você tiver alguma outra oportunidade, se alguém já tiver, outro gerente estiver falando com você, agarra a oportunidade, porque que pode ser que o processo demore para ter outro lançamento e as unidades dos produtos que tinham não era coisa assim de uau, dá para vender assim rápido, tal. E aí foi quando eu já estava falando com um gerente de uma imobiliária que estava indo para São Paulo. Tive aquela primeira interação com ele gostou. Aí ele fez tipo um lançamento lá com outros gerentes de outras franquias. E aí deu certo, passei na entrevista, gostou de mim. Aí eu continuei no mesmo processo de acordar cedo, ir para a academia e depois ir para o escritório. Só que dessa vez o escritório era lá na Vila Olímpia, então demorava um pouco mais ainda. Era um pouco próximo, mas ainda demorava um pouco mais, né? Passei um tempo nessa imobiliária, mas não estava conseguindo vender de jeito nenhum. O dinheiro que eu tinha em caixa já estava acabando.
E aí você começa a calcular muita coisa que você tinha que pagar para ir trabalhar em São Paulo, porque lá o processo é assim, como as coisas são longe, você precisa se transportar, né? Então, ônibus, metrô, alimentação, tudo isso era gastos que você precisava ter durante o dia só para você estar no escritório. E quem sabe, corretor ele não é remunerado, a única remuneração dele é a venda. Então, se você não vende, você não tem remuneração e não gira, né? As coisas não giram. Aí, beleza, aconteceu que em um dos trabalhos que a gente fez lá, eu consegui fazer uma venda em parceria. Então, eu dividi uma comissão com mais 2 corretores. Aí entrou uma graninha ali e tal, ainda deu para segurar um pouco, só que não vendia mais, porque o processo deles de vendas era diferente e tal. E aí eu dei logo uma desanimada e parei de ir, né? Acabei saindo. Aí, como eu já estava no mercado, eu tinha conhecido outros corretores e tal, teve uma corretora que me falou de uma outra construtora. Nessa outra construtora, eles tinham um salário fixo e tinham vales, né? Refeição, alimentação. Como eu estava na Pindaíba, não tinha como negar, né? Aí eu fui para essa construtora. Fui para lá, ia todo dia. Agora realmente eu tinha que cumprir o horário, né? O horário que eles estipulavam lá. E nessa construtora eu trabalhava Minha Casa Minha Vida. Foi bom para mim porque na primeira eu trabalhei médio padrão, na imobiliária eu trabalhava de tudo, médio, alto, padrão. E na última construtora que eu fiquei lá em São Paulo, eu trabalhava Minha Casa Minha Vida. Então foi bom porque eu consegui lá em São Paulo pegar um pouco de tudo, né? De todos os nichos, assim, vamos dizer. Aí nessa última imobiliária, nessa última construtora que eu participei, eu comecei já a querer fazer anúncio, né? Tanto que nessa época eu fiz anúncio, só que eu não fiz anúncio para o Facebook, eu fiz anúncio para o TikTok, porque na minha cabeça os anúncios no Facebook já estava muito saturado, então eu não ia ter retorno lá, só iria ter retorno no TikTok. Bem, minha gerente me deu uma grana, fiz ali os anúncios, entrou leads demais, muitos leads, mas não consegui converter. Eu consegui fazer uma venda que 10 dias depois ela foi cancelada pelo comprador. Tinha assinado, estouramos champanhe e tal, tudo mais. Uma venda bem difícil de acontecer. Quando aconteceu, ela foi cancelada. Zero ânimo, né? Enfim. Nesse processo aí eu tive que voltar para minha cidade. Voltei para minha cidade, já não estava bem da cabeça e tal. E aí eu não queria mais seguir na linha de corretor de imóveis. Eu estava estudando ali um pouco já de marketing digital e tal. Aí foi quando eu lancei o PLR. Tava na onda do PLR e tal. Montei um PLR ali basicão, com um vídeo, né? Com a página de vendas com vídeo e tal, tentando converter e tal. Era eu e um sócio. E aí acabou que não vendemos, vendemos nada, só gastamos dinheiro. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que ele era dono de uma imobiliária na cidade onde eu moro, né? E aí eu fui lá, conversei com ele. Ele também tá querendo contratar mais uma pessoa. Conversamos e tal. Eu sei que na semana seguinte eu já comecei a atuar novamente como corretor de imóveis, mesmo eu não querendo, né? Aí você passa aquela semana tentando entender o mercado da cidade. Aí você passa um tempo, né, entendendo sobre o mercado da cidade, as formas de pagamento, que as formas de pagamento são diferentes, o tipo de produto, SFH,
Minha Casa Minha Vida, tudo aí. Aqui é de um jeito, São Paulo é de outro, a Bahia é de um jeito, né, onde eu estou agora, São Paulo é de outro. Então, eu precisava ainda entender esse mercado, né? Entendi um pouco com ele e tal, e a primeira coisa que eu fiz foi sentar, entender como é que funciona o tráfego pago. Depois eu fui gravar um vídeo, um projeto de casas na planta. Lá em São Paulo não tinha, aqui tem muito isso de casa na planta, condomínio de casa na planta. Fui fazer um vídeo, fiz um vídeo lá na porta do condomínio, tal, gravei, subi meu primeiro anúncio. Uma enxurrada de cliente para atender, muito lead, poucas vendas. Desse projeto que eu anunciei bastante, eu fiz tipo 2 vendas, se não me engano, ou foi 2 ou 1, tá, aí beleza. Aí depois ele foi me mostrando, né, os empreendimentos da cidade e tal, os imóveis que estavam à venda. Tinha um imóvel baratinho, era 150 mil, se não me engano, o imóvel, Minha Casa Minha Vida e tal. Anunciei esse imóvel e aí eu consegui vender esse imóvel. A comissão já era maiorzinha, mas demorou demais para receber dinheiro. Demorou mais de um ano para receber o dinheiro dessa casa em específico, porque teve muito problema lá de documentação, de entrega, e demorou demais. Inclusive também, você que está vendo esse vídeo, se é corretor de imóveis, você precisa ter um dinheiro guardado em caixa, porque senão você está enrolado. Por quê? Quando você vende um imóvel na planta e ele demora para assinar com a caixa, você não recebe comissão, não recebe nada de comissão. Você só é comissionado quando o valor ele já está de posse ali do construtor, e aí você recebe sua comissão. Aí beleza, eu ia, fazia meus anúncios, fazia uma vendinha aqui, outra ali e tal, e aí eu vi que tava dando certo essa questão do anúncio, e eu conversei com uma colega que eu tinha na época, do nicho de massagem, não é massagem não, de yoga, no nicho de yoga. E aí eu consegui a minha primeira cliente de tráfego pago. Cobrava na época, era 300 ou 400 reais dela para subir os anúncios e fazer ali, né, o que precisava. Ela tava abrindo, acho que era vaga para uma viagem, era algo nesse estilo aí. Eu sei que a gente fez o anúncio, ela conseguiu até uns clientes ali, mas a gente acabou que não conseguimos dar sequência, né? Porque era um nicho extremamente complicado, o nicho de yoga, e como eu estava começando, não tava dando um encaixe certo, entendeu? Aí beleza. Só que nessa época, esse dinheiro que estava entrando dela pro meu caixa, era um dinheiro que eu conseguia impulsionar ainda mais os anúncios. Porque com dinheiro na mão você consegue fazer anúncio, né? Sem dinheiro você não consegue fazer nada. Aí eu botava dinheiro, vendia, mas era uma luta para receber, comissão demorava e tal, até que eu fiz uma vendinha grande lá, de uma casa mais cara e tal, recebi ali, eu acho que foi uns 8 mil de comissão. Nessa época eu até viajei, tinha conta para pagar, mas eu esqueci as contas. Viajei e tal, voltei, e aí, como eu tinha trabalhado em São Paulo, eu tinha conhecido vários corretores, né? Vários corretores e tal, e tinha uma corretora em especial, o nome dela é Thalita. Se ela ver esse vídeo hoje, muito obrigado, você é 10. Por causa dessa corretora que eu comecei a fazer um trabalho de tráfego pago, que hoje eu tô conseguindo ter esses valores na minha conta, que hoje eu tô conseguindo ter mais clientes de tráfego pago por causa dela. Por quê? Eu tinha uma graninha ali guardada e tal, cheguei para ela e falei, ó,
os anúncios aqui pra mim tá dando certo, bora fazer um teste aí pra você, pra ver se dá certo, eu coloco uma graninha aí também, aí a gente vê como é que fica o dinheiro depois. Aí pá, fazemos, ela começou a ter resultado, né? Fazia venda e tal, né? Várias vendas por mês, mas já conseguia fazer venda. E aí, querendo ou não, os colegas de trabalho dela já começaram a questionar, né? Pô, você tá vendendo por onde e tal, não sei o quê. E aí é o que vem de quando você faz um trabalho bem feito. Você quer como se fala? Esqueci o nome agora. Você quer saber se seu trabalho está sendo bem feito? É quando você recebe indicação sem você pedir. Aí depois dela veio uma cliente, aí depois veio outra, aí veio uma gerente, aí veio outro gerente, aí vem outro gerente de outra construtora, aí de outra construtora. E isso vai se transformando em bola de neve, né? Obviamente. Não são todos que vão ficar com você durante esse período. Eu sei que do começo até hoje, eu tenho Thalita, que acho que já tem uns 3 anos que a gente tem essa parceria aí de gestão de tráfego. E eu tenho mais 3, eu acho que 3 clientes que estão comigo há mais de um ano. E que esses clientes me indicam outros clientes. Mas eu sei que não fica todo mundo, por quê? Não é todo mundo que consegue atender de fato o cliente, entender as necessidades que o cliente tem e consegue suprir, né? Porque às vezes você está em uma construtora que você não pode vender outros produtos e o cliente ele quer um outro produto, mas às vezes também você não consegue encaixar nem os produtos que você tem, então às vezes fica um pouco complicado. Mas quem tem um bom atendimento, ele consegue aí disparar. Eu tenho um cliente hoje na minha carteira de tráfego pago que pelo segundo mês consecutivo ele fez 7 vendas e nesse mês mais 7 vendas. Então você acha que esse cara ele tá investindo? Com certeza ele está investindo. Tá chegando muito cliente, mas ele também tem um bom atendimento. Então isso faz com que ele consiga converter mais os clientes. E também o produto, né? O produto ele é muito importante aí na hora de você anunciar. Então, quando você for anunciar, tem que anunciar um produto bom, que tem um meio de pagamento legal aí para o cliente, e aí você consegue disparar. Mas enfim. Aí depois de Thalita veio vários outros clientes, né? Não cobrava caro e tal, cobrava ali em média de 500 conto, 600 reais, mas pô, já era uma grana que entrava para mim só para mim fazer o que eu já sabia, que era a gestão de tráfego. Então isso aí foi muito bom para mim. E atrelado a isso, eu tava fazendo minhas vendas e tal, fazia umas vendas aqui tal, só que demorava muito para cair comissão, demorava demais, eu ficava bravo, né? Porque você tinha que pagar o cartão, tinha que pagar as contas e tal. E a comissão, o dinheiro travado ali. Enfim, aí teve um período aí que foi logo assim que a gente conseguiu aqui o apartamento. Perdi, tipo assim, todos os clientes que eu tinha. Eu tinha ficado um cliente que era a Thalita, tinha ficado só Thalita. E eu tinha as contas de casa para pagar agora e dinheiro para botar anúncio e tal e tal. Aí foi quando eu olhei assim, ó, o que tá botando dinheiro no meu bolso hoje, naquela época, né? Tá botando dinheiro no meu bolso hoje é a gestão de tráfego. A gestão de tráfego tá botando dinheiro no meu bolso. E aí eu fui tentando tal, fui olhar aqui na cidade também, tinha uma construtora grande, uma imobiliária grande, que ela não fazia anúncio. E aí, como todo corajoso, eu fui nessa imobiliária, consegui conversar com o dono de lá. Nessa conversa, eu fui para lá não para ser corretor de imóveis, mas para ser gestor de tráfego. E deu certo.
Fiquei lá por 3 meses fazendo a gestão de tráfego, mas nesse processo aí não deu muito certo com a equipe, né? Não conseguiu converter e tal. Do jeito que eu fazia pra mim, eu convertia, mas quando eu fui botar isso aí no geral, o pessoal não conseguiu converter, né? E aí eu, poxa, velho, como assim? O pessoal lá em São Paulo vende bastante, eu vendo bastante, o pessoal aqui não tá conseguindo converter. Aí vida que segue, né? Aí, como eu tava na imobiliária, eu consegui pegar mais uns clientes lá para fazer a gestão de tráfego. E eu consegui segurar aí mais alguns meses. E aí, como não deu certo, eu virei corretor. Nessa que eu virei corretor, foi quando eu vi um projeto lá de Minha Casa Minha Vida que eu foquei nele. Quando eu foquei nele, eu fiz, óbvio, outras vendas, né? Mas foi no segundo mês que eu estava como corretor de imóveis, eu peguei essa placa aqui de R$1 milhão no ano passado, em um mês. E aí, desde então, eu venho sempre botando dinheiro, anunciando. Só que esse ano de 2025 teve uma parada muito extraordinária que entrou muito cliente muito rápido de gestão de tráfego para mim. Então, tem meses aí que eu fecho com 6 bruto, né? Que aí você paga umas coisas aqui, outras ali. Tem meses que eu fecho 8, 7, mas nunca menos que 6 nesse ano, graças a Deus. Então esse vídeo, para você que ficou até agora, é para você entender que se você quer entrar no meio digital, a prestação de serviço hoje é a melhor coisa que você pode fazer. Porque talvez se eu não tivesse a prestação de serviço atrelado à corretagem, eu não teria passado tanto tempo na corretagem ainda. Eu já teria ido para algum trabalho CLT, né? Porque eu não ia ter dinheiro, o banco segura dinheiro e você fica sem dinheiro para pagar a conta e aí é complicado. Então, se não fosse a gestão de tráfego atrelada ao ramo imobiliário, eu não estaria gravando esse vídeo aqui para você hoje com esse negócio aqui na mão. Não estaria de forma alguma. Eu estaria em qualquer outro tipo de emprego aí, muito mal da cabeça e sem dinheiro no bolso. Um outro detalhe que eu não contei para vocês é que no período em que eu estava na primeira imobiliária aqui na minha cidade, eu também tentei fazer dropship. Eu fiz site, montei site, como eu já tinha aprendido a fazer anúncio, né? Pra mim tá mais de boa. Montei site, pá, tudo, não sei o que. Gastei uns 7 conto. 7, 8 mil testando produto. Nada. Fazia uma venda assim, pontual e tal. E nada. E aí foi que eu peguei mais forte na prestação de serviço, né? Então, para você que está começando agora no digital, vai pro lado de prestação de serviço, que a prestação de serviço vai botar dinheiro no seu caixa, vai fazer com que você coma todos os meses, pague suas contas todos os meses e sobre dinheiro para que você consiga investir em um outro sonho seu, ou um drop, ou um outro sonho que você tem aí no digital. E é isso. Hoje eu tenho a prestação de serviço, trabalho como corretor de imóveis. Breve eu tô lançando minha marca de roupas. E os projetos que a gente vai tendo aí no decorrer da vida, né? Então, eu vou trazer um pouco de vídeos assim para vocês. Se vocês gostarem, comenta aí para mim entender. E é isso. Não desista, preste serviço, porque é onde você vai conseguir realizar os seus outros sonhos. Valeu!